Felipe é o nosso mago da gravação. Bom, boa tarde. É uma alegria enorme para a Casa Dirce dar início à segunda atividade do Seminário Permanente de Culturas Indígenas, que é uma parceria da Casa Dirce com o Museu Nacional dos Povos Indígenas, hoje aqui representado pelo Eduardo Barcelos. O seminário é coordenado pela Lívia Penteado. Hoje vamos ter... pela Lívia, obrigado. O seminário é coordenado pela Lívia e consiste basicamente num conjunto de atividades que tentam unir a Casa de Leitura Dirce Cortes Riedel, a UERJ e o Museu Nacional dos Povos Indígenas. Isso diz respeito ao interesse que nós temos na Casa em promover tanto a leitura de textos quanto de mundos. E nós temos tentado, nos últimos anos, aproximar ao máximo a Casa Dirce dos mais importantes movimentos da cultura brasileira contemporânea. O Eduardo Barcelos representa o museu. Boa tarde a todos, a todas. Meu nome é Eduardo Barcelos. Eu estou aqui, na verdade, substituindo a Fernanda Caingang, que é a nossa primeira diretora indígena, né, do Museu Nacional dos Povos Indígenas. Hoje ela se encontra na Conferência Diplomática em Genebra, né, num outro fórum, né, batalhando pela defesa e proteção do patrimônio cultural dos povos indígenas, tá? Uma trincheira muito importante. E nós estamos aqui, né, começando um movimento muito importante também. É legal da gente falar que, segundo o novo censo aqui no Rio de Janeiro, os indígenas são 19.994 pessoas, né? Então a gente tem um trabalho muito grande, bonito a ser feito pela frente. E espero que a gente possa fazer novas atividades, fazer um plano de trabalho conjunto para que a gente possa atrair essa população e levar essa indianidade carioca para toda a população. Eu convido, então, agora a Lívia para coordenar a sessão. Ao final, teremos uma pequena confraternização para homenagear nossos convidados. Uma alegria grande receber o Mussa e o Anapuaca. Só os fios aqui. A gente dá um jeito e consegue. Não, já resolveu. Boa tarde a todos. Quero agradecer a presença de todos. Casa lotada, muito obrigada. Quero agradecer a Alberto Mussa, Anapuaca Tupinambá. Estamos aqui no nosso segundo encontro do Seminário Permanente de Culturas Indígenas, que é uma parceria entre a Casa Dirce UERJ e o Museu Nacional dos Povos Indígenas. Acho que o professor João César já explicou bem, então não preciso me delongar nessa questão. É um prazer estar aqui coordenando esse segundo encontro. E hoje vamos falar sobre a Confederação dos Tamoios. No nosso primeiro encontro, nós tivemos uma caminhada com a Rita Tupinambá. Estamos dando uma continuidade. Acabou sendo uma coincidência essa continuidade do povo Tupinambá aqui no Rio de Janeiro. Eu preparei um material, surpresa para vocês, só para a gente fazer uma breve introdução, mas antes disso, de fazer uma breve introdução sobre a Confederação dos Tamoios, para que depois os nossos convidados falem, eu proponho a seguinte dinâmica. Eu vou me apresentar brevemente, dizer quem eu sou, e vocês se apresentem também, e falem um pouquinho da relação de vocês com a cidade do Rio de Janeiro. Eu acho que é uma boa introdução para a gente começar. Bom, eu sou Lívia Penedo Jacob,
eu fiz a minha tese de doutorado na UERJ sobre literaturas indígenas entre 2016 e 2020. Parte da minha pesquisa foi na Universidade de Winnipeg, no Canadá, via doutorado sanduíche. E a minha tese acabou virando um livro que se chama As Duras Penas, o Índio na Literatura e a Literatura Indígena. Por conta desse meu trabalho de doutorado, o professor João César me convidou para fazer a coordenação desse seminário, que eu costumo dizer que é uma ponte. Eu não tenho vínculo empregatício nem com a UERJ e nem com o museu, porque eu sempre repito isso, é um pouco repetitivo, porque às vezes as pessoas vêm atrás de mim, quero fazer essa exposição no museu, eu quero fazer essa proposta de curso na casa disso. Eu sempre encaminho, eu posso encaminhar para o professor João, eu posso encaminhar para o pessoal do museu, mas eu não tenho nenhum vínculo. Eu sou pesquisadora de pós-doutorado da FAPESG, só para as pessoas entenderem. Tá? Se quiserem, sempre posso fazer a ponte, é um prazer para mim. Sou nascida no Rio de Janeiro, e parte da minha família é de Manaus. Eu sempre vivi aqui, então a minha relação com o Rio de Janeiro é essa. Eu vou agora passar para Anapuaca, falar um pouquinho da relação dele com a cidade, e também Alberto Mussa. Boa tarde a todos. Que bom ver muitas carinhas conhecidas. Fico feliz de poder estar nessa atividade junto com vocês. Primeiro, pela importância de ser um indígena tupinambá nesse local, um andante do mundo. Antes de vocês chegarem, a gente estava fazendo um aquecimento lá fora e me perguntaram de onde eu vim. Né? Eu fui feito na Bahia, mas nasci em São Paulo, depois eu volto para a Bahia, venho para o Rio de Janeiro. Estou no movimento indígena desde os meus 6 anos de idade, alfabetizado de 4 para 5 anos de idade. E Rio de Janeiro virou um lugar que eu brigo pelo Rio de Janeiro, por ele existir como Rio de Janeiro e por ele não existir como Rio de Janeiro. E vocês vão entender depois quando eu conversar, porque fora daqui eu brigo. Falo mal do Rio de Janeiro, mas gosto desse lugar. Eu falo, gosto com todo tipo de sotaque. Chego no Rio de Janeiro em 31 de dezembro de 1987, às 3h33, ouvindo Marina Lima, aquela Vem Chegando o Verão, Rádio 98 FM, mais carioca do que isso não existe. Então, vou para a Zona Oeste do Rio de Janeiro e depois eu descubro que a cidade do Rio de Janeiro era a minha cidade. Porque eu me apropriei dela para ser o meu território. Um território indígena, tupinambá, e que não largo o osso até hoje. Mas brevemente estou indo embora, por algum lugar, mas com certeza Rio de Janeiro é um dos lugares que eu mais amo e é a coisa mais próxima que eu tenho da Bahia, de civilidade, de gente malandra, de gente feliz, gente que gosta de sol e que bate no meu território do mesmo jeito. Bom, boa tarde, minhas amigas, meus camaradas. Também para mim é uma felicidade muito grande. Bom, a minha relação com o Rio de Janeiro é uma relação mais, vamos dizer assim, mais natural, porque eu nasci aqui, vivi a minha vida inteira aqui, não gosto de sair daqui, não gosto de viajar, não gosto de conhecer outros lugares, quer dizer, conheço pelos livros. Sou, assim, acho que sou um carioca no sentido, digamos assim, mais radical do termo, porque sou muito apegado à cidade, né? E às coisas da cidade, ou pelo menos as coisas da cidade que me dizem algo, né? Não são todas, como toda grande cidade é muito complexa. Eu acho que é isso, não sei exatamente como explicar, mas acho que é uma relação de simplesmente de permanência, praticamente de uma vida, né? 63 anos quase, no Rio de Janeiro. Esse não sai daqui, não, para gente. Eu pedi um segundo microfone, professor João, se alguém... você tem? Ótimo. Porque aí fica esse aqui para vocês. Está ligado? Tá ligado. Oi? É? Sim. Eu acho que facilita, assim, né, a dinâmica. Então, é uma relação bem intrínseca, né, Alberto? Bem entranhada a tua relação aí com o Rio de Janeiro, né? Podemos dizer acho assim. Acho que sim. Com algumas das coisas importantes que eu vejo no Rio de Janeiro, sim, né? Não com todas, né? Uhum. Por exemplo, eu não gosto da praia, porque o sol, vocês já devem perceber, machuca um pouco a minha cabeça. Sim. Mas eu sou um cara da Zona Norte também, né? Então, eu acho que o que define mais
minha carioquice seriam as escolas de samba, que eu acho que é uma coisa mais característica do Rio, né? A capoeira também, futebol, né? Jogo do bicho. Sim. Vamos falar mais um pouquinho depois sobre essa questão do carnaval, da adaptação do Meu Destino é Ser Onça pela Grande Rio. O tema hoje é Depois dos Tamoios, a Carioca do século XXI. E o meu papel aqui como mediadora é falar sobre esse Rio de Janeiro pré-histórico, antes dos Tamoios, vamos dizer assim, antes da Confederação dos Tamoios, só para a gente poder se situar e dar um certo contexto histórico, porque eu, pelo menos, não me recordo de ter aprendido sobre a Confederação dos Tamoios na escola, ou, pelo menos, não aprendi com nenhuma profundidade. Se aprendi, foi de uma maneira tão rasa que não me marcou. Não sei se esse é o caso de algumas pessoas aqui presentes, mas acredito que sim também. Então, eu procurei pesquisar um pouquinho sobre o tema, até para a gente poder fazer essa apresentação contextualizada, e eu encontrei esse mapa que eu achei muito interessante, da Fundação Getúlio Vargas. Eu acho que deve ter como ampliar um pouquinho. Assim fica maior, não fica? Eu acho que assim fica maior, né? Esse mapa da Fundação Getúlio Vargas, vocês conheciam esse mapa? Você conhecia, né? Como é que foi na época da Confederação dos Tamoios. Não sei se a Ana Paula concorda comigo, parece um mapa meio estroboscópico, né? Porque está tentando condensar vários momentos em um. Então, seria muito difícil pegar 1500, 1501, 1525. Então, eles, me parece que fizeram isso, tentaram dar uma certa centralidade, porque seria quase impossível mostrar ano a ano. Então, o que acontece é que nós tivemos aqui, no Rio de Janeiro, a presença dos franceses entre 1555 a 1570, a chamada França Antártica, justamente porque foi uma área do Brasil que os portugueses deixaram de mão, relegaram, digamos assim. E os franceses, percebendo isso, decidiram estabelecer um processo de escambo e decidiram se entranhar também na Baía de Guanabara. Viram dos Tupinambá uma forma de comunicação, viram nos Tupinambá aliados possíveis, porque era o povo que mais rechaçava os portugueses. Então, o Villegagnon, que foi o francês que encabeçou, vamos dizer, essa tomada da Baía de Guanabara pelos franceses, se valeu, sobretudo, pelas informações trazidas pelo frade André TV. E aí, depois, Alberto fala um pouquinho mais sobre o trabalho dele de tradução desse texto, porque André TV já vinha conversando com os Tupinambá, já tinha todo o conhecimento, todas as informações, e acabou servindo, de uma certa forma, como um informante, um espião, ainda que não fosse a função dele. Lembrando que isso fazia parte do próprio processo de colonização. Era muito comum esse tipo de modus operandi entre os colonizadores. A própria conquista na Espanha, na Mesoamérica, também foi assim. Hernán Cortés não trabalhou exatamente em função da coroa hispânica quando ele invade a Mesoamérica. Ele trabalha muito como um espião, como um indivíduo que quer ali assaltar mesmo, ver quais formas de poder ele podia estabelecer, individuais, e etc. E Villegagnon age da mesma maneira. E aí, essa França Antártica tem essa permanência, mais ou menos, entre 1555 e 1570, com uma série de conflitos armados entre portugueses e franceses e os seus aliados indígenas respectivos. Então, é importante a gente entender que o indígena ele era um território de disputa. Os povos indígenas eram também territórios de disputa pelos colonizadores. Eram vistos quase como uma extensão aí desse território nesse sentido. O que eu acho interessante nesse mapa, e ele ajuda bastante a gente a entender, é que essa costa aqui, toda da Baía de Guanabara, e aqui a gente tem Botafogo, Flamengo, etc., até subindo, era de ocupação tupinambá. E para cá nós tínhamos a ocupação tupiniquim. Então, os tupinambás aliados dos franceses, aqui os tupiniquins aliados dos portugueses. Ali em cima, aqui, essa parte aqui de cima, é a Ilha do Governador,
que nesse mapa está como um território tupinambá, mas não era por completo um território tupinambá. Então, nós temos aqui embaixo a definição, né? Dizendo assim, São Lourenço, etc., Termiminó e Araribóia. Então, eram eles, Termiminós, que ocupavam muito mais essa área da Ilha do Governador, tanto que a Ilha do Governador era conhecida como a Ilha dos Maracajás, porque esses indígenas eram chamados pelos tupinambás de Maracajás, o gato do mato, que é o gato maracajá. Eu acho legal a gente ver o mapa, só para a gente entender, eu sei que é um pouco mania de professor, mas a gente entende como o território realmente assim, uma guerra naval, né? Se a gente olhar de um lado um povo com o seu aliado europeu e do outro lado o outro povo, aqui no meio, que eram aliados dos portugueses, então aqui aliados franceses, aliados portugueses, e aqui na ilha de Villegagnon, onde hoje funciona a escola da Marinha, ali onde tem a Praça Mauá, estava sendo ocupada pelos franceses com o respectivo forte que Villegagnon construiu. Então, só para a gente entender como era um território de disputa acirrada. Eu acho que o mapa ajuda nesse sentido. E ajuda também a gente a entender certas etimologias equivocadas no nosso imaginário. A exemplo da própria palavra carioca, que todos nós entendemos que carioca é a casa do branco. Mas isso não é verdade. Carioca é o nome de um rio, Rio Carioca, e aqui no mapa a gente consegue ver aqui a Taba Carioca, eu ampliei, ficou um pouco embaçado, mas aqui é o Rio Carioca, e a Taba Carioca ficava aqui, que era um aldeamento tupinambá, próximo de onde hoje é mais ou menos o Flamengo, a região do Flamengo. E era também nessa região que ficava Uruçumirim, que era uma das aldeias principais dos tupinambás. Por que Tamoios? E aí eu acho importante também dar uma de professora aqui, com essa palestrinha, para poder explicar que essa terminologia Tamoios também é uma terminologia equivocada, porque nunca existiu um povo tamoio. Então, na verdade, o que existiu foi uma confederação com vários povos, liderados pelos tupinambás. Então, eram tupinambás, guaianás, goitacás, aimorés, que eram os krenak, né, que eram chamados de aimorés na época. Enfim, em oposição aos portugueses, tupiniquins e temiminós, em parte, né, porque em alguns momentos também os temiminós se aliaram aos tupinambás, houve traições dentro do movimento francês contra o próprio Villegagnon, não foi nada pacífico, não foi nada tranquilo e não foi nada uniforme. Então, essa definição de Tamoios é uma definição que os portugueses dão, acreditando que se tratava de um povo, mas não, Tamoios é um nome que os confederados dão a si mesmo, escolha dos tupinambás, né, pela própria língua tupi, como aqueles que nasceram, aqueles que são os anciões, aqueles que decidiam, que eram os anciões. E tupinambá, do tupi, são aqueles que nascem dos primeiros homens, né? Então, só para entender, eu acho que está bem resumido aqui o contexto. 1555 começam essas disputas. Aqui no mapa, vocês conseguem ver todas essas setas, são setas de batalhas que aconteceram aqui no território da Baía de Guanabara, sendo que a última batalha já foi em 1575, que é a Batalha de Cabo Frio, já fora aqui do Rio, uma guerra que acontece entre Rio de Janeiro, né, falando a termos de território, a termos de geografia, parte da costa carioca e parte da costa paulista. Carioca, na verdade, pela etimologia que hoje se sabe, vem do rio Carioca e que é a casa de cari, que é o peixe cascudo. Então, não tem nada a ver com Casa do Branco, essa terminologia já existia antes da chegada dos brancos, enfim. E vamos falar um pouquinho agora disso, começando com a Anapuaca, sobre essa questão, os equívocos relacionados à presença indígena na nossa cidade, ou desconhecimento. Fiz a palestrinha, mas acho que talvez para algumas pessoas aqui os dados fossem novos, etc. Para mim são novos. Enfim, então, como é que a gente pode pensar isso, Anapuaca?
questões de palavras que os próprios cariocas não conhecem, o carioca não se conhece, o Rio de Janeiro não conhece o Rio de Janeiro, o Brasil não conhece o Brasil. Fala um pouquinho para a gente como é que você percebe tudo isso. Gostaram da lição, gente? Eu estava conversando aqui com o Múcio que vocês vão ter lição para casa, tá? Então vai ter muita coisa para vocês estudarem. Vamos trocar o microfone, eu me sinto muito incomodado. Quando eu vim morar no Rio de Janeiro, a primeira coisa foi entender o território, né? Acho que todo mundo, quando vai para um lugar novo, tenta aprender sobre esse local para usar como estratégia de sobrevivência. Imagine você, um indígena que sai de uma aldeia, em todo um contexto que já está acostumado a sobreviver nele de alguma forma, e chega nesse local que é uma grande aldeia, só que é uma aldeia com vários povos diferentes que vão lutar de formas diferentes para sobreviver. Por naturalidade, todos eles aqui eram meus opositores. Então, são opositores, a gente vai ter que entrar em conflito. Mas para entrar em conflito no território do outro, você vai ter que aprender dinâmica local. Quando eu fui conhecer, eu morava em Santa Cruz, na Zona Oeste, do lado tinha um lugar chamado Sepetiba. Pronto, falei, olha, já tem um lugar aqui que tem um nome. É algo muito próximo de que eu conheço. Já consigo falar com essa galera daqui que eles devem ser índio, no mínimo. Do lado tinha um lugar chamado Guaratiba. Eu falei, opa, legal, tem até Guará aqui. As coisas, para mim, vão ficando mais fáceis de compreender a topologia a partir desse local, os nomes que estavam acontecendo, as referências que eu ia tendo no local me deixava confortável, mesmo sabendo que as populações que estavam ali nem de perto conheciam e nem sabiam onde estavam, estavam mais perdidos do que eu. Eu conseguia me identificar localmente pelos nomes, conseguia compreender o próprio território, isso quer dizer, a geografia, a topologia, essa localidade me dava facilidade de compreender e me deslocar pela cidade. O que isso que eu estou querendo dizer? Eu tinha referências básicas, muito comum. Se eu atravessava a Grota Funda, eu estava em Jacarepaguá. Por mais óbvio que pareça para vocês, hoje, para mim, era o lugar da própria língua que estava me dizendo onde é que eu estava. Que pântano eu estava ali? Um pantanal dentro de uma cidade carioca. Estava ali o tempo todo, aquela laguna imensa de jacarés, com a cidade, com Curicica, com um monte desses nomes que muito passa no nosso dia a dia como um nome comum, mas num dicionário onde temos mais de 10.000 palavras indígenas em tupi, aquilo ali para caramba, os caras que têm isso. E quando eu perguntava para os meus colegas, para os meus amigos, o que vocês entendem? Eles não sabiam. Eles não viviam essa cidade, não tinham a cultura da cidade, não compreendiam essa história indígena. E que para mim sempre, até os dias de hoje, para mim é um absurdo. Como um indivíduo que se autodenomina, porque autodenominar carioca, porque alguém coloca isso nele, ele não sabe nem o que ele é. Eu, pessoalmente, de uma forma muito grotesca, que eu vou dizer, não merece nem ter esse nome se não sabe o que é. É como brasileiro, o cortador de pau-brasil é indígena. Foi o que cortou. Porque ele é brasileiro e não fala nem um tupizinho básico, um guaranizinho rasteiro. Então a provocação fica em cima desse local, que para mim era comum, eu estava no meu local, mas eu vi um monte de gente que falava, sou da Gema, mas não entendia nada do seu lugar. Gema de quê? Esse não entendimento dessa carioquice é que me incomodava. Na verdade, me incomoda até hoje. Não mudou ainda não. Estou com 50 anos e isso ainda me incomoda. Então, quando eu vou numa escola, que eu vejo um professor fazendo uma didática e não consegue aprender a repassar para os seus alunos quem eles são, e aí eu falo quando eles são, é na criação da ideia do guerreiro. Quem serão eles? O que eles vão apresentar para o mundo? Como é que ele pode brigar fora do Rio de Janeiro? Brigar por uma cidade?
se ele nem compreende quem ela é? Quando eu brigo pelo Rio de Janeiro, seja por bem ou pelo mal, se eu brigo pela Bahia, pelo meu território, Caramuru, Catarina, Paraguaçu, que poucos aqui conhecem, foi. Existe um incômodo meu, porque assim, tem essas regiões, eu faço parte dela, e aí, como dizer para essas pessoas quem elas são, se elas não estão conectadas? Aí sempre tem aquela máxima, olha, a gente não aprendeu na escola, a gente somos vítimas da sociedade. Vítima da sociedade também tem nesses parâmetros, porque não brigaram também por essa questão. A gente vai parar na Lei 11.000, tem muitas coisas atualizadas que as pessoas, de alguma forma, não alimentam, não buscam entender. Se você consegue o mínimo da sua origem, da sua história, do seu território, seja lá de Inhaúma, onde o Seiji, né, que é um dos nossos companheiros, mora, ou qualquer outro nome territorial, entender que o Tijunco, ou toda essa estrutura que a gente tem no Rio de Janeiro, essas partes altas, os morros, são áreas de trânsito, são highways indígenas, lugares de moradia. A parte baixa quase nem sempre eram moradias constantes, era muito mais ponto de coletas. Então, quando você vai compreender a cidade, que você consegue andar da zona sul à zona oeste por cima, porque são caminhos mesmos, reais, você vai compreender como essa cidade ela é importante e como ela tem histórias. E por que ela é tão ruim aqui embaixo? Por que existe tanta área alagada? Por que... Não estou falando só da permeabilização da cidade, é entender essas demandas da cidade. Tem uma peça que eu tenho o privilégio de ter feito a consultoria junto com Rita, Tupinambá, Pajé, que é o Caminho de Volta. A gente coloca num cenário no Flamengo, todos os locais da peça a gente direciona para os lugares que existem e sempre existiram. Né? A parte do Taba Carioca, as grandes ocaras, que são áreas de reuniões do conselho, que, por incrível que pareça, na peça que não teremos hoje porque foi cancelada por conta da chuva, já estou antecipando, quem ia não vai hoje, não tem, só na próxima semana, mas é a área de encontros, de reuniões, que vem ali da Carioca até a Cinelândia. O que acontece até hoje nessa mesma área? Reunião, encontros para combater. Historicamente, a gente tem uma cidade que ela está dizendo o tempo inteiro para quem ela, de onde ela veio e para onde ela vai. Só que todo mundo não conhece essas narrativas dela, essa identidade que ela tem, tão indigenada, o indigenado. Qual é o termo que a gente colocou ali no... Indianidade. Tem uma pergunta, um cidadão lá que deixou uma pergunta, que ele falou que era indiano, e depois eu respondo para ele. Mas, assim, a cidade ela é isso o tempo inteiro. Ela é muito óbvia para quem é tupi. Ela é muito óbvia para quem vive essa sociedade. Gente, eu não sei se vocês já tiveram essa percepção. Para alguns que já nos conhecem, já têm envolvimento com o movimento indígena, que estão aqui na sala, isso é maior fácil de entender. Mas quando você vai olhar hoje para a cidade, ela é simplesmente quase 100% dizendo quem nós somos, onde estamos e por que funcionamos dessa forma. E ela é indígena. É muito mais que a frase lá, Rio de Janeiro é terra indígena. Ela é muito maior do que isso. Então, assim, eu tenho uma compreensão que falta um pouco para a gente entregar mais. Mas o único lugar que a gente ainda tem para fazer essa conversão ainda é na arte e na educação. Primeiro a arte, porque a arte alimenta a educação o tempo inteiro. Alguns vão, professor, não, a educação é maior. Não, nesse caso a gente inverte a posição, a arte ela é muito mais dinâmica, ela alimenta de uma forma muito mais natural, até porque a educação ela tem um lugar de símbolo o tempo inteiro, e a arte está fora desse local, ela não está dentro de uma tábua onde se ensina. A educação, tem até um termo que educação escolar indígena é diferente de educação indígena. Então a arte ela está ali o tempo inteiro, nos entregando. E o Rio de Janeiro,
nessa cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, que é uma ficção, é uma falácia, é uma grande mentira, é uma grande fake news. Já desde a sua própria criação, ela nos entrega muito mais que um mapa, muito mais do que uma memória antiga, mas ela entrega um futuro, e a gente vai compreender isso com o tempo, a partir do momento que a gente se envolve e passa a entender quem é essa cidade indígena o tempo inteiro, que não é só dos Tupinambá, mas hoje de diversos povos que circulam o tempo inteiro e estão deixando legados na cidade, e as pessoas não estão tendo essa percepção. A população indígena brasileira e mundial está circulando o tempo inteiro, está deixando aqui muitos legados, e essa percepção está passando batido, e daqui a algum momento o pessoal fala, nossa, isso sempre esteve aqui, mas por ausência de conhecimento. E eu vejo que é muito mais por esse caminho, Lívia e os demais que estão aqui. A gente primeiro tem que entender esse território, senão estamos ferrados, como sempre estivemos. E entender que o país ele precisa muito mais esse entendimento territorial. Entenda o micro para depois compreender o máximo. Como compreender o Brasil indígena ou o Brasil brasileiro se você não consegue entender o seu próprio bairro, sua própria rua indígena? Né? Quantas ruas estão com nomes indígenas aí e a gente não diz nada, ou simplesmente grandes símbolos, grandes lideranças nunca entraram no rol da história e da memória dessa cidade. A própria... Não à toa a Travessa dos Tamoios fica lá no Flamengo, né? Temos a Travessa dos Tamoios, por exemplo. Então, pensando em arte, vamos falar um pouquinho com o Alberto, mas pensando em arte e pensando um pouquinho nessa breve explanação que eu dei, queria te perguntar, Alberto, porque durante essa minha pesquisa, eu tive alguns devaneios, acho que isso é comum, né? Então, por exemplo, a questão da Ilha do Governador, que foi a questão que me tocou muito, dos Temiminós, de Paranapuã, ou dos Maracajás, dos Temiminós, do cacique, isso. Mas eles também chamavam de Maracajás pela ligação que eles tinham com o gato. Isso. Então, Ilha dos Maracajás, eu vendo esse mapa e entendendo que os Temiminós ocuparam a Ilha do Governador, os Tupinambás tentaram por várias vezes tomar essa Ilha do Governador, e era difícil. E aí eu lembrei justamente do rap das armas, né? Morro do Dendê é ruim de invadir, nós com os alemão vamos se divertir. É um rap que, não sei, tem 10, 15 anos, mais 20 anos atrás, talvez 20 anos atrás, mas é relativamente recente ainda, do nosso século, né? Falando de uma realidade que ainda é pertinente à geografia da Ilha do Governador e que a gente já viu aqui, a dificuldade que era para invadir a Ilha do Governador. Era realmente uma fortificação topográfica, a gente pode dizer assim. Aí, sim... E você pergunta para as pessoas e elas não sabem explicar. Mas você tem a orla de Paquetá, quando você chega na barca, ela é chamada de Praia dos Tamoios. E tem uma estátua dos Tamoios. E aí, uma vez, um senhor, eu frequento ele de Paquetá há muito tempo, e ele contou que foi um território, mas ele falava do povo Tamoio, né? Que foi um território conquistado pelo povo Tamoio. Então, não sei se, de repente, era alguma coisa de Paquetá, que é muito perto, né, da Ilha do Governador, é o trajeto da barca, se estava dentro desse lugar também. Aqui a Ilha do Governador, a Paquetá está aqui pequenininha, mas não dá para saber quem é que estava ocupando, né? Aqui nesse mapa não diz exatamente, mas é bem possível, sim, que a Confederação tenha tomado em algum momento, né? Mas aí eu ia perguntar assim para o Alberto, com relação ao seu livro, que é também uma tradução, mas não só, tem também o seu processo de criação, de recriação enquanto romancista, da recriação de um mito, etc. Primeiro, como é que foi o teu interesse por esse tema? Como é que despertou o interesse pela temática indígena? Você acordou um dia, nossa, quero fazer isso.
O teu trabalho de tradução também, que a gente sabe que você tem um trabalho de tradução até com relação aos poemas suspensos, né? Você traduzia do árabe, que é uma língua... eu cheguei a estudar por um tempo, é uma língua muito difícil. E, então, eu imagino que o francês antigo também seja, você foi para uma fonte de um francês antigo. Como é que te despertou? E também, se você teve devaneios como esses que eu tive, vendo a Ilha do Governador. Estou falando devaneios, mas, na verdade, é a gente voltar a fazer uma correlação, uma conexão com a Terra. É muito isso que o Anapuaca está falando. Poxa, você despertar. Caramba, esse nome tem todo um significado ancestral, etc. E a gente começa a trazer isso para a nossa vivência contemporânea. Queria que você falasse um pouquinho. Bom, vamos lá. Começar bem lá no início, né? Essa minha a relação com, vamos dizer assim, não exatamente com as culturas indígenas, mas a minha consciência assim de uma presença indígena, pelo menos no Rio de Janeiro, ela vem da Umbanda, né? Que eu frequentei desde pequeno, né? Minha mãe que me levava para lá, né? Esse nome Mussa aí é da família do meu pai, é um nome de origem árabe, né? De origem palestina. Mas a família da minha mãe é uma família do Nordeste, né? Ali da Alagoas. Então, como toda família nordestina, é uma família mestiça por natureza, né? E a Umbanda, assim, eu sempre tive essa consciência de uma presença indígena forte, até por conta até dos próprios espíritos, né? Dos caboclos, né? Como são chamados, que estavam presentes lá. Eu também sempre tive essa observação e sempre achei um crime quando se substitui um nome indígena por um nome de uma figura irrelevante, como acontece toda hora, no nome de ruas, nome de lugares, etc. É um absurdo. Por exemplo, você tem, independentemente do valor do indivíduo, né, o Lúcio Costa, que tomou o Sernambetiba, né, o Sirinambetiba, né, que é o lugar Tiba, né, para a gente falar direitinho, né, tomou o nome indígena. Então, assim, a gente vendo também, de certa forma, esse empobrecimento da toponímia da cidade por nomes de pessoas, algumas vezes que não tem sentido nenhum. A minha rua, por exemplo, a rua que eu moro hoje, né, não a que eu nasci, se chama José Linhares, que é uma pessoa que ninguém sabe quem é, não tem importância nenhuma, mas ela se chamava Acaraí, né? Então, era o Rio dos Acarás, né? Porque tinha provavelmente um rio próximo dali, onde é a rua e tal. Então, esse empobrecimento sempre me chamou muita atenção. Então, a percepção de que você vai anulando, né, vai matando uma memória da cidade aos pouquinhos com essa substituição da toponímia. Quando eu fiz... eu estudei, né, numa faculdade antes de matemática, parei um pouquinho, quando eu voltei para a faculdade de letras. E, apesar de ser apaixonado por literatura, isso desde muito tempo, nunca pensei em me tornar profissional nessa área, eu me dediquei mais na universidade ao estudo da linguística, e sempre foi uma coisa que me apaixonou demais, o conhecimento de línguas. Então, eu estudei várias línguas. Estudei línguas africanas, estudei árabe, latim, essas línguas assim, grego, né, que a gente tem que aprender mesmo. E quando eu terminei o meu mestrado, eu já estava decidido, eu já tinha conseguido comprar um curso de tupi antigo do padre Lemos Barbosa, muito bom, foi pelo qual eu estudei, depois mais tarde com a gramática do professor Navarro, lá da USP. Então eu decidi fazer o meu doutorado em uma comparação dos idiomas do tronco linguístico tupi-guarani, porque naquela época, isso era 1989, né, eu queria usar a linguística para compreender justamente a ocupação e a dispersão dos povos desse tronco linguístico tupi-guarani pelo território do atual Brasil, né, e da América do Sul em geral, né, porque inclui inclusive povos e idiomas que são falados fora do Brasil. Bom, e aí foi que eu tive os primeiros deslumbramentos propriamente ditos com
a cultura tupi, porque a cultura tupi antiga, né? Porque é através da língua você acaba tendo contato com os textos. Então eu fui ler todos aqueles autores coloniais, li aquelas cartas dos jesuítas, todos os aventureiros que passaram por aqui, as fontes francesas, que, por incrível que pareça, por menor tempo que eles tenham estado aqui em convívio com os tupinambás, eles mostraram sempre muito mais interesse pela cultura dos tupis do que os portugueses. Então, os portugueses conviveram mais de um século, mas escreveram muito pouco comparativamente se a gente pega as fontes francesas. É nas fontes francesas que nós vamos conhecer a mitologia dos tupinambás, vamos conhecer toda a temática da guerra, né, e do sacrifício, da vítima sacrificial, da vítima de guerra, né, e etc. Então, eu comecei a estudar e eu percebi, lendo justamente esse André TV, li um livro que era chamado, deixa eu me lembrar, A Religião dos Tupinambás, de um antropólogo francês. E, no final desse texto, ele reproduzia o texto francês do TV, que realmente, de fato, é um texto em tupi, em francês antigo, é um pouco encaroçado, mas dá para ler, né? E dá para traduzir. Então, eu fiquei impressionado com aquela narrativa, porque nós tínhamos ali, né, nunca traduzido antes, um texto que era do conhecimento já desse antropólogo francês, e, portanto, já existia, já era conhecido, pelo menos dessa galera toda das universidades há muito tempo, e ele nunca tinha sido traduzido para a língua geral do Brasil, que é essa língua que a gente chama de portuguesa, que é a língua brasileira. Então, assim, eu fiquei assim, isso é um absurdo completo, porque assim, tem uma coisa que eu até escrevo isso no livro, nas introduções. Existe uma coisa que sempre me incomodou, é o seguinte: os neobrasileiros, né, como eu, por exemplo, e não é o meu caso, eu não me sinto assim. Mas assim, a grande maioria das pessoas, ela se vincula sempre a uma origem fora do Brasil. Todas as pessoas são sempre estrangeiros que estão aqui, ou que descendem de povos que estão lá fora e que estão aqui por acaso, porque vieram para cá colonizar, ou porque chegaram aqui fugindo de alguma coisa. Mas assim, é sempre uma sensação que me dá que as pessoas contam as suas histórias pessoais como se elas tivessem vindo de fora. Uma vez eu tive que comprar um mapa, um atlas histórico para o meu filho mais velho, e aí, quando eu abro o atlas histórico, o primeiro mapa que aparece é o de Portugal. Então, assim, isso é o fim da picada. Aí depois é que vem um mapa, uma adaptação do mapa do Kurt Niemoyen-Daju, que é aquele mapa etnolinguístico do Brasil e das Américas e tal, em que aparecem, então, os povos indígenas ali, por tronco, né, de famílias linguísticas, todos demarcados ali pelo trabalho que ele fez. Então, quer dizer, na mentalidade das pessoas que estudam no nosso sistema educacional, o Brasil começa lá em Portugal. Quer dizer, isso é o fim do mundo. Isso não existe, né, em lugar nenhum do mundo. Então, não é possível você construir uma sociedade minimamente engajada, que tenha um projeto comum de enriquecimento, desenvolvimento e de equilíbrio, de igualdade, se você sequer consegue desenvolver uma noção de nacionalidade, de pertencimento. E esse pertencimento, ele é, no tempo e no espaço, vinculado a quem? Aos povos indígenas que existiram e existem no Brasil. Alguns, infelizmente, já não existem mais, né? Mas uma grande parte, né? Você falou lá, pelo menos 2 centenas, no mínimo, né? De línguas, pelo menos, que são faladas aqui, ou mais até, do que 200 línguas. Então, assim, o nosso pertencimento é a ligação de tempo e espaço. E isso daí vai nos levar nos povos indígenas. Essa é a nossa origem, é com quem nós temos que nos identificar. Se os neobrasileiros, né, como eu, que são brasileiros que receberam um aporte genético de povos estrangeiros, mas eu consigo recuperar uma linhagem genética que vai me dar lá, em alguma indígena, alguma mulher, né, que provavelmente talvez não tenha tido amor para ter o seu primeiro filho mestiço, mas, de qualquer forma, é uma antepassada. E isso está comprovado cientificamente, que, no mínimo, os 90 e tantos % da população brasileira descende de indígenas.
Com certeza, no mínimo, pelo menos. Porque você tem a cada pessoa que se classifica no IBGE como branca, 1/3 dessas pessoas, um pouco mais de 1/3, tem ascendência materna indígena. Né? Isso é comprovado. É o meu caso, por exemplo. Né? Não é percentual de genético, é linhagem, através do DNA mitocondrial. 1/3 desses que se consideram brancos tem origem africana. E na população que se considera negra, 20 e tantos % tem origem indígena, matrilinear. Então, se você fizer a proporção, se você tiver uma avó brasileira, a probabilidade de você ter uma ascendência indígena é mais de 90%. Então, é só realmente pessoas que têm uma história de imigração recente, com pais e mãe que vieram de fora, que não terão esse componente genético indígena. Mas entre a população que se chama de branca e a população que se classifica como negra, se você somar, isso daí vai dar em torno de 80%, 90% da população toda tem uma ascendência indígena. Se você tiver uma avó brasileira, né, basta uma avó brasileira para que isso se confirme. Então, assim, é muita coisa, só que isso não é visível. Né? Ou, pelo menos, não se faz visível pelo comportamento das pessoas e por uma ideologia predominante que só valoriza o lado paterno, que é o que mantém no sobrenome, é o sobrenome do pai, que, pelo menos, em grande maioria das vezes, é o que continua. Então, existe uma ideia de que a minha família é italiana, a minha família é árabe, a minha família sei lá, portuguesa, etc. E esquece que... pela linha feminina, pela linha matrilinear, nós temos uma ligação no tempo e no espaço com o território do Brasil, e essa ligação é através dos povos indígenas, não é através dos portugueses, por mais que uma família possa ter 400 anos, mas só tem 400 anos, enquanto os tupinambás, no Rio de Janeiro, tem 2.000 anos, pelo menos, que estão aqui. Né? Isso nas mais simples medições aí da cerâmica tupi que a gente encontra no território do Brasil, que já foi datado, é de 2.000 anos. Né? 1.000 anos é tranquilo, mas 2.000 anos é bem possível, porque já existem datações, não são explicadas ainda, eles não entendem, mas o arqueólogo vai sempre devagar. Mas tem cerâmica tupi de 2.000 anos aqui no sítio, né, onde se formou a cidade do Rio de Janeiro. Então foi assim que de certa maneira, com essa... vendo esses textos, principalmente dos franceses, é que eu por uma questão até de nacionalidade, de reconhecimento, de que nós temos que olhar para nós mesmos, não temos que ficar buscando origens, né, no exterior. A nossa identificação tem que ser aqui. Os neo-brasileiros têm que se identificar com os brasileiros, né, com os indígenas. Né? Os verdadeiros brasileiros, ou pelo menos aqueles que estão aqui há mais tempo, que não sofreram esse processo que nós sofremos, né, de recebimento dessa carga de imigração. E então o meu Destino Essa Herança nasceu disso, uma vontade de escrever uma epopeia sobre a minha própria origem, que pode parecer o mais ridículo possível, mas é como eu quero me sentir, né? É como eu quero me sentir pertencendo ao meu território, porque não me sentir pertencendo a esse Rio carioca é um absurdo na minha cabeça. Eu preciso encontrar uma justificativa para que eu me sinta ligado à minha cidade. Né? E está aí, está nisso, está nessa origem, e a origem do meu Destino Essa Herança foi com esse intuito, né, de construir, ainda que artificialmente, ainda que... vamos dizer assim, academicamente, porque era a única coisa que eu podia fazer, eu não tive uma experiência de vida que me permitisse descrever de outra maneira, apenas dessa, poder fazer circular uma narrativa sobre a origem do mundo e sobre o fim do mundo e sobre a constituição do mundo, que fosse uma narrativa que estivesse ligada à minha terra, né, ao Rio de Janeiro. É essa cidade que foi fundada aqui nesse território, né, que a gente já discutiu, já conversou sobre ele.
Então, aí surgiu O Meu Destino é Ser Onça com essa finalidade. Mas não, isso é uma coisa importante, não existe texto em tupi antigo, né? Eu estudei bastante, na verdade é uma língua que me fascina muito, você falou do árabe, o árabe é uma língua bem simples. O que é difícil no árabe é a ortografia, é o alfabeto, porque é diferente do nosso. Mas o árabe não é uma língua difícil. O tupi antigo, para quem fala a língua dos portugueses, é muito pior, né? Porque ela semanticamente ela é mais complexa, ela exige uma abstração maior. Então, eu acho bem mais complicado. Eu tenho uma paixão enorme, cada vez mais eu fico mais encantado com o tupi antigo, porque é uma língua que desafia, né? Assim, profundamente. A sensibilidade é uma língua tão metafórica, tão subjetiva nas suas imagens e tal, que é mais fascinante assim, do que acho que a gente está acostumado a lidar. Então, não sei se te respondi, é isso mesmo, né? Então, já estou me alongando aqui. Obrigado, então. Obrigada, Alberto. Bom, pensando um pouco sobre essa questão da permanência, dos apagamentos, eu trouxe essa imagem de Cunhambebe, que vocês conhecem, que está justamente na obra do André TV, 1575, xilogravura. E o Alberto falou sobre essa diferença do tratamento francês e o tratamento lusitano com relação aos indígenas tupinambás e com relação aos indígenas no geral, que, no meu entendimento, tem muito a ver com a própria questão da escrita francesa, né? Os franceses são, de certa forma, acreditados como os inventores da etnografia. Esses franceses que primeiro chegaram já estavam interessados em fazer uma escrita documental, diferentemente dos portugueses na época. E isso hoje acaba servindo como documento histórico para a gente. E temos a imagem de Cunhambebe, que eu acho assim, bastante intrigante, porque tem uma série de figuras históricas europeias dessa época que a gente não tem a menor ideia de como eram. Por exemplo, o próprio Caramuru Diogo. A gente não tem um desenho dele, uma figura dele assim que seja viável. Enfim, podemos pensar mesmo escritores do século XVI, não tinham, né, simplesmente, até pelo próprio conceito de autoria, que era diferente, mas temos essa imagem e algumas outras imagens de Cunhambebe aí plasmadas. Isso é incrível. Então, dentro dos meus devaneios, e aí aproveitando até, Alberto, para fazer uma breve correção à tua fala, não acho que você fez um trabalho acadêmico, você fez também um trabalho artístico, pensando sobre o que o Anapuaca falou, do valor da arte, e um valor que acaba também se comunicando com o valor da educação. Não vou dizer que um que seja maior ou menor do que o outro. Acho que são setores que se complementam e que funcionam muito bem juntos. E o teu trabalho é também um trabalho artístico, né? Então, o trabalho de tradução é também um trabalho de escrita, a gente sabe disso, é um trabalho de criação. E, então, dentro dos meus devaneios, eu fico pensando, assim, nós temos a data de 1º de março como a fundação da cidade do Rio de Janeiro, porque foi a fundação da cidade por Estácio de Sá. Essa fundação aconteceu onde hoje é a Fortaleza São João, lá na Urca, que é a área militar. A gente não tem acesso livre, só realmente pedindo visita para ir lá ver onde exatamente foi esse marco da fundação. E temos a data do 20 de janeiro, que é 20 de janeiro de 1567, que era dia de São Sebastião, é sempre dia de São Sebastião, que foi o dia da Batalha de Uruçumirim, com 1.200 mortos. E a gente não comemora o 1º de março, né? A gente comemora o 20 de janeiro. Essa data de Estácio de Sá passa batida até hoje para nós cariocas, neocariocas ou neobrasileiros. A gente continua tendo a ligação com essa data de 20 de janeiro da Batalha de Uruçumirim. São questões para a gente pensar, né, nesse sentido da permanência, nesse sentido das reconstruções, ou coisas que acontecem e que a gente está num movimento que a gente nem reflete a respeito, né? Então, nós temos aí a figura de Cunhambebe, né, Anapuaca, como
talvez o maior líder da Confederação, ou um dos maiores líderes da Confederação, é uma presença anotada por diversos franceses, alguns portugueses também, como um guerreiro inacreditável pelo seu porte físico, muito aguerrido. O Cunha Bebe é aquele que tem os seios tão desenvolvidos quanto uma mulher, né? Porque ele tinha esse peitoral forte, como está aí no desenho. Você quer falar um pouco sobre essa figura, sobre as figuras indígenas? O que acontece? Nós temos o Araribóia, lá em Niterói, até hoje, a estátua, mas não temos uma estátua de Cunha Bebe, né? E ele está aí plasmado mesmo nesse imaginário, nos livros, como uma figura heróica. E algo que eu quero sublinhar também, que eu acho importante, é com relação ao fracasso da França Antártica, aqui no Rio de Janeiro, os fatores que levam a esse fracasso, né? Porque eu acho que muitas pessoas também podem estar aqui se perguntando, poxa, mas por que não foi para frente? A gente que não estudou isso na escola, né? E a gente também não corre atrás. Você falou, poxa, por que não corre atrás? A gente realmente acaba não correndo atrás de entender. E alguns dos fatores é acreditado ao próprio Villegagnon, que abandona, né? Ele abandona o território, ele vai embora para a França e larga o barco aqui dos franceses. Havia falta de coesão entre os franceses, porque existia uma discussão grave entre católicos e protestantes dentro do próprio movimento, traições dentro do próprio movimento. Esse é um dos fatores, e a própria varíola, né? A varíola, Cunha Bebe falece de varíola. Então, a grande baixa, número de baixa, também acreditada à própria varíola, como a varíola tendo sido quem venceu a guerra. Então, eu acho importante como vamos dizer, uma releitura histórica possível. O que podemos pensar na placa sobre a figura de Cunha Bebe? Nós vamos falar também um pouquinho sobre a peça. A peça está em cartaz, eu coloquei aqui uma foto, que é O Caminho de Volta. O Anapuaca foi um dos consultores dessa peça, junto com a Rita Tupinambá. A peça está em cartaz no Aterro do Flamengo, sempre às terças e quartas-feiras, às 19h30. É o horário de reunião ali no estacionamento do antigo Porcão. Como é hoje o nome? Assador, Restaurante Assador. Eu sou das antigas, eu ainda penso no Porcão. Às 19h30 é a reunião lá. É uma peça que a gente vai caminhando justamente pensando nessa geografia. Uruçu-Mirim, que é onde, supostamente, é onde hoje é o Outeiro da Glória, né? A própria Tabacarioca, etc. E aí essa Confederação dos Tamoios vem sendo pensada sob uma perspectiva indígena nessa peça. Figurinista indígena, consultoria indígena, atores indígenas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo, o teu processo de consultoria, o processo da peça, reencontrar esse Cunha Bebe, entrar nessas fontes históricas. O que você pode compartilhar um pouquinho com a gente? Foi um grande orgulho poder participar desse projeto. Primeiro, quando o Álamo Facó trouxe a proposta, eu olhei assim aquele escopo, falei, gente, isso dá toré. Isso vai dar um rolê muito bom. Por quê? Ele vinha com as bases históricas muito interessantes, mas quando ele falou assim, tá, vamos contar a história a partir da nossa história, a partir de um olhar de um indígena atemporal, ele vai estar o tempo todo transitando no tempo, mas, ao mesmo tempo, ele vai apresentar como cenário o mesmo local onde tudo acontece. Ele vai falar do tempo do hoje naquele tempo do passado. Então, assim, como tratar isso? Aí veio o texto para mim, muito bruto, e trazer experiências indígenas, minha, pessoal, étnica, tupinambá, de uma vivência infantil e adulta, de confronto, campal mesmo, né, das minhas memórias mais antigas, mas, ao mesmo tempo, trazer essas mesmas entidades, Cunha Bebe, Iguaçu,
nesse lugar de Tibiriçá como entidades. Eles tinham que se manifestar ali. Tanto que os atores, as primeiras coisas que eu falei para os atores, o corpo de vocês vão aguentar? Porque se o corpo de vocês não vão aguentar, vai estourar vocês. Eles não são personagens. Eles não são criações míticas. São manifestações que vai entrar em vocês e vai se mostrar presente. Se não tiver preparado o corpo e cabeça, vocês vão enlouquecer, até porque vocês estão no território do ritual. E tem que estar muito preparado. E a gente teve que conversar muito isso, tratar essa questão mental dos atores. Teve um dos momentos que o próprio Álamo falou, não vou cantar tal música em tupi. Eu falei, então desiste, porque ele vai se manifestar e vai cantar. Não vai ser você, você não é mais nada, você é só uma casca que vai levar essa entidade pelas ocaras, que são os 4 atos da peça, não são 3 atos, não é grego. Então, até a modelagem dos atos, ele é baseado na narrativa da história como indígenas contam. São circulares, são histórias que está ali o tempo todo olhando nos seus olhos. E essa experiência de fazer isso nas madrugadas e pensar, como é que isso funciona para um não indígena entender que isso faz parte de uma sociedade. Tem uma das cenas que eu mais gosto, já como spoiler, mas é só muito mais para quem não viu e ver, que é o momento do encontro de Iguaçu. Como apresentar uma cena sexual nesse local, e não é pela terminologia do vulgar, que sexo para mim nunca será vulgar, mas ele tem que fazer sentido, ele tem que ser como sempre foi. Sexo é animal, sempre será. E naquele momento, a única forma que eu consegui aplicar é sentir a pele o tempo inteiro. Então, um dos momentos que vocês vão encontrar aonde 2 animais vão sentir a pele. E isso não é que, não estou querendo ser artístico. Não, isso é humano. Isso é indígena. Esses são os encontros. Então, tem muitos pontos, como numerar os tempos, como citar sobre os locais. Então, tinha um momento que era muito mais trazido das referências, e falava, não, isso aí não tem nada a ver, isso é, o cara estava pirando na batatinha aqui, a história não tem a ver isso, porque a experiência corporal, a experiência étnica, ele está indo para outro caminho, ele entrega outro caminho. Então, foi ótimo nesse aspecto. Outro fator sobre a questão da linguística, entender como a linguística funciona ali. Tem coisas que ainda, para mim, ainda me incomoda, mas a gente espera que, sei lá, no próximo investimento que a gente consiga botar essa peça, ou novamente para rodar, ou encaixotar, sei lá como é que vai acontecer, a gente melhora, até porque é assim, peça o tempo todo, a gente vai testando, vai vendo como é, e cada vez mais os atores estão se manifestando, se permitindo a entidade estar no corpo deles. Esse é o mais interessante, que eu não vejo simplesmente como uma contação da história e do que a gente tem que repetir para a sociedade que vai estar ali ouvindo. É sim que sim, Cunhambebe, Iguaçu, todos os personas estão sendo manifestadas. É um momento que você olha e fala, caramba, eles estão aqui. Eles existem mesmo, eles não são só uma gravura, eles não são só, sei lá, uma estátua em alguma cidade do litoral sul de São Paulo. São pessoas que vão estar ali, você vai sentir eles. A ponto dessas entidades estarem tão presentes que os mais sensíveis podem sim também se manifestar com as suas próprias entidades nesse local, que a gente está no local da batalha. A gente está no local dos territórios, do encontro, das navegações, das viagens, do momento que diz o seguinte, vamos contar a nossa história. Então, assim, estar nesse local, eu sinto orgulho de fazer parte dessa equipe, como os demais. É uma felicidade tão grande, porque assim, é muito mais o ponto de vista de pessoas indígenas contando a nossa própria história. E isso nunca aconteceu nesse local chamado Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, aonde tem essa ficção. É de encanto. Quando você falou do Cunhambebe sob estátua, eu vejo muito que sim, a gente merece ter isso.
Mas a gente entra também num outro conflito, que é a questão de... não sei se vocês lembram do momento que todo mundo queria derrubar as estátuas, né, dos algozes, dos invasores. Eu sempre fui contra isso. Eu acho que é legal você colocar a história ao redor desses caras e apontando. Aquele cara ali é bandido, aquele cara ali é assassino, e nunca derrubar, porque senão eu vou permitir que o outro venha e derruba a minha história. A gente só tem que contar que o outro fez a parte dele de destruir. A gente conta, sei lá, o Borba Gato em São Paulo, lá em Santo Amaro. Vamos lá, vamos colocar um monte de indígenas ao redor, contando a história da região, dos indígenas daquela região ali de Santo Amaro, ou lá da região de Guarapiranga, em São Paulo, e contar que aquele cara que está ali, que todo mundo idolatra, é um dos piores assassinos, que os bandeirantes, a Avenida dos Bandeirantes, que corta todas as ruas indígenas de São Paulo, são grupos de bandidos. E contar a história. A arte nos permite fazer isso, construído sobre a educação. Quando você fala também do dia 20, aí eu trago uma das memórias, que é o seguinte: a maior parte das pessoas aqui não sabe que no dia 20 de janeiro é o Dia da Memória e da Cultura Tupinambá, é uma lei municipal, que tem 2 anos que ela foi homologada, né? Ela foi criada pelo Tarcísio Mota. A gente vem trazendo isso como uma data muito importante, porque é o seguinte: enquanto a cidade nasce, muitos tiveram que morrer para isso. E a gente está presente para contar essa história. Outra coisa, Catarina Paraguaçu, a qual eu descendo diretamente, ela morreu em 1598, no dia 20 de janeiro. Eu descobri há pouco tempo sobre isso, buscando uma documentação lá em Salvador, que criou a primeira igreja de Salvador. Não que eu tenha orgulho por ela ter criado a primeira igreja lá em Salvador, mas a data dela também é de 20 de janeiro, a mesma data, que coincide também com aqui no Rio de Janeiro, esse mesmo 20 de janeiro da Batalha de Uruçumirim, a qual a gente labuta o tempo inteiro em colocar isso na história, seja na política, como política pública, como data. A minha maior provocação agora é tentar mudar o nome de uma estação de metrô do Rio de Janeiro, chamar Glória Uruçumirim, ou qualquer coisa desse gênero. O tempo todo, a gente narrar. Eu tentei agora, na última mudança do plano diretor da cidade do Rio de Janeiro, criar o território de Uruçumirim, mas os vereadores não gostaram muito dessa ideia, né? Mas a gente tenta novamente. E a cada 15 dias, a praça ali do Russo, eu vou lá no Google Maps e troco o nome e boto Uruçumirim. O Google modifica, eu vou lá 15 dias, troco de novo. Brevemente eu vou ter que montar uma equipe para me ajudar, porque tem dia que eu esqueço. Aí passa 16 dias, 17 dias. Mas isso é uma forma de fazer retomada territorial digital. Ou simplesmente a gente vir na Casa Dirce e fazer evento como esse, fazer uma retomada desse território e mostrar sobre a nossa história. Mesmo a gente estando aqui pertinho do Museu Nacional dos Povos Indígenas, a qual recentemente a gente está retomando também esse local. Depois de 70 anos a gente tem uma direção indígena e depois de 10 anos de fechado a gente ir lá abrir os portões, assumir, botar a cara a tapa e mostrar que realmente a gente tem que ocupar esse território e construir. A gente está 3 meses de ação construindo coisas. Isso faz parte dessa questão do construir territórios e memórias desse local. Obrigada, Ana Poca. Sim. Sim, quer o microfone? Você quer o microfone? Não, para gravar, para poder gravar, precisa do microfone. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é José Ribamar Mitoso. Eu sou professor da Universidade Federal do Amazonas, mas aposentei aqui no UFRJ. Eu sou dramaturgo e sou poeta. Em 1996, nós criamos, e já dialoguei isso com a Anapuaca, com o Dauá, nós criamos o Teatro Mito Ritualístico do Indígena na Cidade no Presente, como uma oposição estética ao projeto de Padre Zé de Anchieta, com o Alto da Festa de São Lourenço, que, ainda no século XVI, criou um tipo de teatro com uma forma grecolatina, com o indígena dentro.
né? O nosso projeto, que iniciou em 96, nós tivemos 8 peças, que foi até 2015. O projeto era decolonizar ou descolonizar, não importa o termo, a linguagem estética do teatro brasileiro, que, apesar do século XVI ao XX ter trazido teatros como o teatro do oprimido, como o teatro brechtiano, etc., mas ainda com uma linguagem colonial europeia, ainda colocando no palco, para a plateia, um discurso teatral de matriz europeia. O nosso projeto estético era decolonizar a linguagem estética do teatro, através de aproveitar as expressões coreográficas e cênicas dos rituais e fundi-la com o teatro ocidental para construir uma nova forma de arte cênica com uma linguagem mais próxima do que fazemos. Eu fiquei muito feliz com essa retomada, que eu fui no primeiro dia, mas o primeiro dia foi cancelado porque tinha muita chuva, eu fiquei sozinho na praia. Aí depois aí eu tive que viajar, enfim. E agora eu estou interessado em assistir Caminho da Volta. Caminho da Volta, e o próprio ambiente é decolonial, né? Só em estar sendo encenada no local do confronto, só isso, né? já é uma forma de... Eu vou usar o termo que eu mais gosto. Já é uma forma de descolonizar a linguagem. Nós tiramos, por exemplo, em 2010, de 96 a 2010, nós levamos 14 anos para perceber que, mesmo fazendo um teatro com uma linguagem decolonizadora, nós fazíamos dentro do teatro italiano, né? Aí depois nós fomos para a rua, dizendo que essa rua também é de uma cidade, né? Aí até que nós colocamos Cunhã, que foi a primeira peça, colocamos Cunhã dentro do igarapé amazônico para aproximar a expressão do ambiente. Então, eu estou muito ansioso para assistir essa peça e quero escrever sobre ela. Em 2015 eu encenei minha última peça, em 2016 lancei meus 2 últimos livros de contos e de poema. Estou meio sem paciência para o teatro, para a literatura, estou preferindo cuidar dos meus animais, mas para mim vai ser um prazer assistir, e o próprio ambiente, para mim, só em saber que está sendo encenado ali, só em saber que tem uma atitude estética e uma atitude política, já é parte de uma tradição nova de descolonização da linguagem do teatro brasileiro. Mesmo o teatro do oprimido, mesmo o teatro de Boal, é um teatro ainda com uma linguagem europeia, e nós temos que entender um pouco isso, né? E a felicidade de saber que tudo que envolve esse contexto dessa peça, Caminho da Volta, é um ambiente decolonial, né? Que começa com o local da encenação. É muito importante. Não adianta colocar essa peça dentro do teatro, cara. Não vai ter sentido, né? Então, eu acho que, primeiro, parabenizar, né? E segundo, dizer... Parabenizar o Dauá também, que está aqui e participa da peça, né? Dauá agora é personagem, não está só na parte musical, né? Dauá quer falar um pouquinho aqui? Quer vir aqui na frente, Dauá, falar um pouquinho? Eu fiz a apresentação do primeiro livro de poema do Dauá em 2014, e minha amizade com ele vem de lá. Então é um pouco isso. Vou passar para ele, que agora ele não só faz a sonorização, mas ele também é ator. Isso para mim é um negócio legal. Dauá, fala daqui que aí você é filmado. Senta aqui rapidinho. Não é isso não, né, professor? Na realidade, hoje eu estou cumprindo uma agenda aqui que é assistir a palestra de Anapuaca, né? Então, na realidade, olha, gente, eu acho que essa síntese que o Anapuaca faz, eu acho que é muito esclarecedora
do que é essa luta milenar, né, dos povos indígenas, né? E para mim foi um grande descobrimento, né, quando eu conheço Anapuaca e entendo a luta dele com relação às mídias indígenas e depois as nossas conversas, os nossos bate-papos, as nossas tramas nas noites e conversas e encontros, que na realidade já houve a primeira identidade dessa luta que eu já vinha desenvolvendo há muito tempo em cima da música popular brasileira. E aí quando vejo a Anapuaca fala para mim sobre a música indígena, a etnomúsica indígena, não, era tudo aquilo que eu sonhava, né? E depois quando ele traz essa leitura do movimento indígena, né, essa fala do pai, da família, né, então conhecer isso tudo também foi muito gratificante para mim, né? E também por essa identidade puri que também era negada durante toda a construção da história do nosso país. E aí, então, eu abandonei a política e continuei na política, porque entrei dentro do movimento indígena, pior ainda, né? E aí, então, nós estamos nessa caminhada aí, né, gente? E hoje, na realidade, nós criamos o Museu da Cultura Puri, lá no prédio nosso, né? E estamos nessa luta aí, né? Construindo, discutindo existência, né? E eu acho que ele traz muito dessa reflexão. Eu gosto muito quando ele traz esses pontos, né? Pontuando essas reflexões do existir, né? Estava até agora mesmo falando ali, ontem estava falando e hoje falando, que as pessoas falam, resistência indígena. Não. Na realidade, a gente precisa refletir sobre o existir. Todos os dias eu tenho que estar falando para ele que o Puri existe. E todos os dias eu tenho que estar provando para ele que o Puri existe. Que nós temos uma língua e que nós existimos. Então, o Tupinambá resiste porque manteve uma cultura. Nós estamos reconstruindo uma cultura. Então, até para os próprios tupinambás, né, que já estavam totalmente como extinto, também teve um momento que eles tiveram que se organizar. Então, tenho aprendido muito, né, tenho estudado muito com o nosso educador indígena, né, que está aqui e que tem uma grande sabedoria, sempre pontuando para mim a importância desse estudo, de buscar o estudo, de entender o estudo, entender o processo migratório das populações indígenas. Isso tem sido muito gratificante ao longo dessa nossa trajetória. E agora fazer parte dessa peça também foi um outro desafio, né? Que aí a gente entrega até como uma gratidão ao povo tupinambá essa oportunidade da gente poder estar participando lá. Talvez não seja a altura do que a gente poderia oferecer, mas é a nossa gratidão ao povo tupinambá. Ok? Até já. Eu só preciso concluir sobre a personagem do Caiambebe, dizer que o Alto da Festa de São Lourenço era um projeto de catequese e era um projeto para satanizar as lideranças da Confederação dos Tamoios. Né? É importante dizer isso. Caiambebe não é personagem de Padre Anchieta. Os personagens, quer dizer, os vilões são a Imberê, Saravaia e Guaxará. Né? Não, acho que não era o nome de ninguém. Mas, assim, havia a intenção e a inteligência
estética do Padre Anchieta, que ele não colocou nenhum preconceito na boca nem de São Sebastião, nem de São Lourenço, nem do Anjo da Guarda, que salvaram as aldeias tupis das suas lideranças perversas, taradas, bêbadas, enfim, lideranças... E a inteligência estética dele é não colocar na boca de nenhum cristão nenhuma palavra preconceituosa. Era a própria expressão de cada uma das lideranças que revelavam as suas maldades, né? E que São Sebastião, São Lourenço e os Anjos da Guarda salvaram, né? Então eu acho que essa peça, Caminho da Volta, ela não é só um confronto político, de retomada política de território e de cultura, mas é também uma oposição estética. Eu acho que é muito importante, porque senão fica só no discurso panfletário, né? É uma oposição estética que começa até no próprio ambiente. Pessoalmente, quero te dar meus parabéns aqui, querido, e fazer esse registro. Não sei se foi importante, mas pelo menos registrar essa diferença entre o que vocês estão fazendo agora com o século XVI, tá bom? Obrigada, viu, pela sua colaboração. Já que o tema descambou para a literatura, eu nem queria, né, professor João, que descambasse para a literatura, né? A gente nem queria que isso acontecesse, né? A gente nem queria puxar a sardinha para a nossa brasa. Mas lembrar que a Confederação dos Tamoios também é uma obra épica, uma epopeia do Gonçalves Magalhães. Podemos dizer que é uma espécie de obra inaugural do romantismo brasileiro e, em certa medida, da própria literatura brasileira, enquanto expressão de uma nação, enquanto expressão daquilo que nos é próprio, né? A Confederação dos Tamoios foi escrita em 1856, publicada em 1856 pelo Gonçalves Magalhães, com o patrocínio de Dom Pedro II. Muita gente esquece isso. Foi uma obra, na época, criticadíssima pelo José de Alencar. Em 8 cartas, se não me engano, foram 8 cartas anônimas que José de Alencar publicou nos jornais da época, quer dizer, sem assinar, reclamando da estética que era usada, enfim, aquilo ali estava muito abaixo do que seria, de fato, uma literatura brasileira esperada, uma literatura nacional esperada, claro, porque o José de Alencar queria se estabelecer ali enquanto o verdadeiro autor dessa literatura brasileira, então esperada numa nação recém-criada, né? Mas, apesar dos problemas que existem nessa obra, porque, de fato, José de Alencar não estava por completo equivocado, eu acho que, enquanto poeta, o Gonçalves de Magalhães deixava um pouco a desejar mesmo, é bem ruinzinha, mas vale enquanto documento histórico justamente desse registro, né? Eu acho que, na época, serviu, de fato, para popularizar e justamente para tirar esse ranço endemoniador que tinha sido deixado pelos padres, por José de Anchieta, com relação aos tupinambás. E ali a gente tem justamente esses personagens, né? O Cunhambebe aparece, o Aimberê. Então, o Aimberê ali é como se fosse o mais aguerrido de todos. Então, toda aquela história de Aimberê enquanto o sujeito que perde os seus pais, o seu irmão, assassinado pelos portugueses. Então, ali também a gente vê já diluída toda essa questão de um julgamento de valor com relação à própria Confederação dos Tamoios. Muito pelo contrário, ali o português vira o inimigo e os indígenas têm toda a razão de terem reagido. Essa é a postura de Gonçalves de Magalhães. E uma questão que pouca gente sabe é que ali o projeto desse livro de Gonçalves de Magalhães acaba sendo um projeto de livro muito anti-escravidão. O principal ali é realmente a denúncia da escravidão dos indígenas, porque não se podia falar de escravidão de negros na época, né? Era um verdadeiro tabu. Quem fosse contra e publicasse com relação aos negros, certamente estaria, para usar um termo de hoje, cancelado, né? Então, ele transfere para a questão indígena, para essa escravidão indígena de outrora, uma certa denúncia de todo o processo de escravidão que acontecia ali na época, né? O Gonçalves de Magalhães acreditava numa escravidão, numa ideia de abolição muito utópica, mas que, na época, acreditava-se nisso, que
pudesse ir se diluindo aos poucos. Então, a ideia dele, o que ele defendia, é que o comércio acabasse dos negros e, pouco a pouco, aqueles negros que estavam ali iam falecer, enfim, que estavam escravizados, e os indígenas seriam preparados, seriam civilizados, preparados para atuar como mão de obra brasileira. Seriam os brasileiros, que seriam a redenção da escravidão, né? O indígena enquanto redentor da escravidão. E o José de Alencar era um escravista declarado, né? Ele era anti-escravidão. Então, talvez as cartas, isso não é muito comentado, essas cartas de José de Alencar, contrárias ao Gonçalves de Magalhães, podem ter a ver também com a própria oposição de visão anti-escravista dos dois, né? Mas é um livro que eu acho que fica também na memória, embora hoje não seja mais lido, fica na memória da nossa literatura brasileira, em diversas ideias, né? Essa ideia da valorização dos indígenas, essa ideia de uma literatura nacional, de uma literatura brasileira, uso de palavras indígenas. Então, pela primeira vez, tem ali algumas palavras indígenas aparecendo, e a própria denúncia de Brás Cubas como o grande vilão. E aí eu acho isso interessante, porque depois Machado de Assis pega esse gancho, né, do Brás Cubas, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, e usa ali uma certa ironia contra a própria burguesia, né? Brás Cubas, não sei se vocês lembram disso no livro, o nome Brás Cubas é um falseamento, né? O pai dá esse nome a Brás Cubas porque quer atrelá-lo a uma fidalguia. Brás Cubas era um fidalgo, ele foi um grande assassino de indígenas e ele entra como um fidalgo. E no livro de Brás Cubas, Memórias Póstumas de Brás Cubas, o nome Brás é dado pelo pai com essa ideia para fingir que eles vêm de uma linhagem fidalga. Isso é muito a cara do que nós falamos aqui. Sempre o brasileiro quer se filiar ao estrangeiro, sempre quer se filiar ao estrangeiro, né? Bom, mudando de assunto agora, eu queria que o Alberto falasse um pouquinho, a gente está com tempo aí, 30 minutos, falamos da peça, e queria que o Alberto falasse um pouco sobre a adaptação do livro para a Avenida. Então, pensando nessa ideia dos neocariocas, pensando nessa ideia de trazer mesmo para o popular toda essa narrativa indígena, como é que foi esse processo de adaptação? Teve consultoria indígena? Você esperava que acontecesse essa... Porque o livro é de 2009, não é isso? A primeira edição? Então, você esperava, alguns anos depois, que isso acontecesse? Queria que você falasse também como você vê, porque você é um cara muito ligado a carnaval, todo mundo sabe, você mesmo já falou aqui. Como você vê a presença indígena no carnaval? Porque a gente fala muito da presença afro-brasileira, que, claro, é importantíssima, toda essa ideia de um carnaval que também descende dos terreiros, etc. E a presença indígena, os ritmos indígenas, como é que você vê? É um pouco apagado no imaginário do brasileiro? Fica à vontade. Bem, assim, para mim não foi uma surpresa, né? Na verdade, eu acho que não houve, quer dizer, não sei, eu não posso responder pelos carnavalescos, né? Uma coisa é você escrever um livro, outra coisa é uma adaptação desse livro para um enredo que tem uma linguagem mais visual, né? A gente tem uma sinopse e tal, que tem um texto, mas basicamente a linguagem do enredo ela é visual. Então eu não sei, mas eu sei que eles andaram viajando, que eles fizeram pesquisa em outros estados, foram em universidades, não posso dizer assim exatamente como foi feito. Em relação a mim, eles me perguntavam uma coisa ou outra a respeito da escrita, né? Como eu falei lá fora, né? Teve uma parte lá do Pajé do Mel, que é uma maneira como eu consegui traduzir um personagem lá cuja transcrição do André TV é truncada, né? Porque isso é um detalhe também importante, porque ele não aprendeu tupi, ele ficou 3 meses aqui, ele não aprendeu, então ele se valia de um intérprete, de um francês que estava aqui há mais de 10 anos, provavelmente um soldado, um marinheiro, um degredado, sei lá, que estava aqui. Então esse cara é que aprendeu tupi e era o intérprete dele. Então ele às vezes
ele, ao anotar esse francês, certamente ele era analfabeto, né? Então, ele, ao anotar o que ele escutou do tradutor, ele muitas vezes, e na verdade, assim, com bastante frequência, ele não escreve, né, uma palavra logo identificável como em tupi antigo. Às vezes você vê trechos bem truncados, né? E que você tem que fazer um exercício quase que ficcional para poder traduzir. Então, por exemplo, aí eles me perguntaram assim, como é que você vê esse pajé do mel? É assim, uma coisa... Aí eu penso assim, como eu imaginei, né? Então eu vou descrever para ele. Mas isso não é uma pesquisa, não é uma fonte, digamos assim, científica que tenha tido, né? É uma coisa de alguém que, ao tentar reconstituir uma narrativa, você me valide de vários fragmentos de mitos, mas em alguns momentos esses fragmentos tiveram que ser preenchidos por um pouco de imaginação, né? Então, foi mais ou menos isso o processo de adaptação. Sobre a importância, eu achei imensa. O que eu fico triste assim, primeiro que a estética das escolas de samba, desde que começou, elas me parecem ser totalmente vinculadas à estética indígena brasileira, em relação à combinação de cores. É completamente diferente, inusitada, mas essa fonte, como é a fonte de muitos artistas contemporâneos, ela é baseada nessa estética, principalmente na arte plumária, né, e na pintura corporal. Então, eu sempre percebi essa influência indireta, vamos dizer assim, se a gente não pode dizer que é direta, se é consciente, mas, de qualquer forma, existe algo associado à brasilidade que tem a ver com certos princípios de combinação de cores e tal, que eu acho que a gente pode perceber nessa arte brasileira, na arte indígena brasileira. Então, a presença indígena ela é muito antiga, né? Desde os primeiros enredos, você tem, de certa forma, alguns temas, algumas preferências. Então, Iracema, por exemplo, né? O Guarani, né? O Cacique de Ramos era o nome do bloco, né? Mas eu digo dos enredos das escolas de samba. Então, assim, os enredos indígenas, eles, de certa maneira, sempre foram presentes. É difícil você ter um ano em que em nenhuma escola de samba traga um enredo com inspiração num tema de origem indígena, que seja histórico, seja mítico e tal. Recentemente, a gente tem, com o amadurecimento e com o enriquecimento de certos conhecimentos sobre mitologia indígena, então você tem alguns enredos interessantes. Por exemplo, nós tivemos um enredo do Tuiuti, se não me engano, né, sobre os Maués, sobre o mito Maué, né, da criação do mundo, origem do Guaraná, etc. Então, aquele livro Rio Antes do Rio trouxe também, né, os tupinambás, aí agora o Meu Destino é Ser Onça, que trouxe também pelo menos um fragmento ali da cosmogonia tupinambá. Há outras, por exemplo, a mitologia Carajá já foi representada na Avenida 2 vezes. E você tem episódios, por exemplo, a Confederação dos Tamoios, né? Ela foi enredo da Caprichosa de Pilares, 1980, alguma coisa, né? Que era Uruçumirim Paraíso Tupinambá, o nome do enredo. Então, 1980 e pouco, agora não vou lembrar o nome exato. Então, você tem, assim, durante, nesses anos todos aí, de 50 anos, sei lá, 70 anos de desfile, né, você tem uma recorrência da temática indígena. O que eu lamento é porque, quando você trata, por exemplo, do candomblé, você já tem um certo conhecimento público das entidades, dos orixás, etc., de certos procedimentos. Então, é mais fácil que aquela comunicação da escola de samba alcance o público, né? Então, você fala em Ogum, todo mundo já tem as associações, né? Oxóssi, todo mundo já tem as associações. Iemanjá, a mesma coisa. Mas quando você leva, por exemplo, a mitologia Carajá, a mitologia Maué, esse conhecimento não está disseminado na sociedade. Então, seria necessário, e aí é uma questão, um problema que eu acho que é das próprias escolas, né, de fazer uma divulgação, de popularizar, pelo menos, a ideia daquele enredo, as fontes, para que o público que receba aquele desfile, ele possa compreender melhor. Então, por exemplo, no desfile do Tuiuti, e aí eu vou fazer uma certa inconfidência, não vou citar nomes, mas eu estava lá no júri do Globo,
né, que não é o júri oficial, é o júri do jornal, que dá um prêmio específico. E aí, então, eu estava percebendo que, na parte plástica do enredo, a descrição do mito Maué estava muito bem feita e muito perfeita. Então, tem a coisa dos olhos, né, que foram retirados, né, da pessoa sacrificada. Isso é uma recorrência na mitologia universal, inclusive, né, que as plantas surgem de uma pessoa morta, né? Tem até uma tese de um arqueólogo aí que acha que isso realmente era até um fato real, né, porque nos túmulos das pessoas que eram sepultadas nasciam plantas, então essa ideia pode ter surgido daí. Mas então tinha a florzinha que abria, e quando ela abria tinha um olho lá dentro. Então a semente tal, era um olho como se fosse um olho humano. Então, quer dizer, representava pedaço, e vários outros exemplos assim. E aí eu fiz esse comentário, falei assim, poxa, está muito perfeito. Mas eu não consigo entender. Um dos meus colegas falou, mas não dá para entender. Você não dá para entender porque você não conhece o mito. Não, mas eu tenho que entender, só olhando eu tenho que entender. Não, mas você não vai entender nunca. Porque se você não conhecer o mito, você não vai entender a representação figurativa dessa história. Porque, por mais que se diga essa frase, que eu acho uma bobagem, né? Uma imagem vale mais que 1000 palavras, e você não consegue dizer essa frase com imagem, desenhando. Tenta desenhar uma imagem vale mais que 1000 palavras, ninguém vai conseguir. Né? Você tem que dizer, porque o que distingue a gente é a palavra, é a linguagem. Né? A gente, não importa a língua, mas é a expressão verbal. Né? Então, isso é que eu sinto a carência, porque às vezes o enredo de origem indígena, principalmente quando ele não é histórico, né? Quando ele é mitológico, existe a carência. E isso mostra a distância que nós estamos. Né? Claro que também em relação às questões dos povos africanos, você também só tem um iorubacentrismo, né? É tudo Nagô, é tudo Nigéria, quer dizer, como se toda a África fosse Nigéria, toda a África fosse Iorubá, e não é. Né? Você tem uma diversidade também imensa de culturas e povos diferentes. Mas, de alguma forma, isso aí, de alguma maneira, ela já permeou a sociedade brasileira, né? E que esse conhecimento é maior. Na questão indígena, não. Então, a gente tem muito trabalho ainda, né, a desenvolver, que é tornar conhecida essa mitologia, esse conjunto de mitologias indígenas. Isso é uma tarefa que eu acho que ainda precisa ser feita, e tem que ser feita com o apoio do Estado, com o apoio dos órgãos governamentais, porque isso tem que ser ensinado no colégio, da mesma forma que o tupi antigo, pelo menos um mínimo de conhecimento do tupi antigo, que é a língua clássica do Brasil, como o latim é para os portugueses e para os italianos. Exatamente, pois é. Porque não é possível que as pessoas não conheçam nada. Você anda pelas ruas, né? Eu nasci, por exemplo, no Grajaú e convivi muito no Andaraí, e se eu não sei o que é Grajaú e não sei o que é Andaraí, eu não sei exatamente, né? Que também, né? Eu até tenho uma teoria a respeito do que significa Grajaú. Já vi umas etimologias aí, mas não concordo com nenhuma delas. Então, é isso, quer dizer, eu acho que... Não, para mim, Grajaú é Carajaúna, né? Que seria o Carajá, quer dizer, a guariba, né? A guariba preta, né? O bugio preto. Para mim é isso. Porque em Vila Isabel tem um chamado Morro dos Macacos. Então, eu acho que, como é do lado ali, me parece que é isso aí. Andaraí, Andiraí, né? É bem simples, né? O Rio dos Morcegos. Né? Mas é isso aí. Não à toa é a escola de samba, né? Porque a escola de samba ensina a gente também. Sim, eu vou deixar você fazer um comentário, mas eu também queria, senão eu vou acabar esquecendo. Você falou um pouquinho sobre os projetos de lei, as questões indígenas, projetos de leis municipais para questões indígenas. E aí eu também queria dar uma sugestão. Quem sabe a peça do Álamo vira também um patrimônio, fala com o IFAM, no sentido de sempre ser representado um patrimônio da cidade, dessa peça ficar documentada e ser um patrimônio nosso. Isso fica a ideia, não sei, para vocês pensarem. Mas fale sobre o samba, por favor. Falou de IFAM, lembrando que toda semana ele toma uma multa do IFAM por conta que está fazendo a peça no espaço tombado. Então, assim, até o final da peça... Esse é um dos problemas
Tá. Eu sou conselheiro municipal de cultura, né, de cadeira indígena. Então, assim, eu acabo recebendo essas demandas, essas tretas o tempo inteiro. E a gente, editais do Rio de Janeiro, municipal, estadual e federal, ele tem um problema, que é que aonde você executa, você não tem isenção de taxas. Você tem que pagar taxas, querendo ou não. Você receber um edital, está ganhando, utilizando dinheiro público, já é difícil, porque você vai ser taxado também ali, e ainda tem que pagar impostos de utilização de espaço público, onde você vai apresentar um produto de graça para a população, e ainda é taxado novamente. Esse é um problema que a gente já apresentou lá na Secretaria de Cultura, e a gente espera que nos próximos editais resolva isso. Sobre o Carnaval, o Carnaval desse ano eu estava acompanhando, quando eu vi o Samba Enredo, a primeira coisa que eu pensei, que baboseira que eles vão falar, né? Com todo respeito ao Milton Cunha, que eu tenho um respeito imenso por ele, mas quando chega na temática indígena, você vê que rola aquele silêncio, que eles não conseguem acompanhar, mesmo tendo uma sinopse, aquilo ali não é o suficiente para apresentar aquela arte plástica que está passando ali, que tem toda uma dinâmica. E eu fico em casa assim, caramba, ele não sabe o que está dizendo. Ou qualquer um dos grandes especialistas de comentarista do canal que transmite, também não tem nenhuma aptidão nem capacidade de comentar a temática indígena que estiver passando na Sapucaí, se não for a coisa mais simples de Iracema. Iracema até consegue, mas fora disso, caiu nessa questão do mito, da mitologia, da cosmovisão, por aí vai, a coisa fica ridícula. Chega a ser ridícula no processo de comentário, de transmissão, de apresentação, que aí está lá passista, bota lá, corta, volta. Parece que já tem um roteiro de somos incapazes e inúteis de estar fazendo isso e comentar sobre cultura indígena no nosso sistema de mídia. Sempre. Isso independe, seja em São Paulo, que tem uma potência muito grande, eles são muito bons, melhor que o Rio de Janeiro hoje, nesse aspecto de falar sobre cultura nesse local. Acho que muita gente vai ficar pau da vida comigo sempre sobre isso, mas São Paulo conseguiu chegar, porque eles buscam mais conhecimento nesse local, mas mesmo assim não é tão bom. Então, assim, quando você vê, sei lá, o caso do Yanomami com o Copenaua, foi muito melhor, porque o Copenaua, ele foi um cara dedicado, ele estava o tempo todo ali, eu quero isso, seja isso, apresentar isso, e foi entregue tudo que o Copenaua quis para apresentar no Carnaval. Foi, sim, o desfile do Copenaua, não foi de Salgueiro. É o que ele quis ter, estava ali e cumpriu. Ninguém foi disso, não vou fazer isso. Já o caso da Grande Rio não foi um caso onde a presença indígena estava ali dizendo, olha, isso aqui não está legal, isso esteticamente vai dar problema, olha, vocês não fizeram nenhum ritual de abertura dos trabalhos para poder começar o desfile, porque lá no terreiro a gente faz, traz o pai de samba, ninguém trouxe um pajezinho básico para poder fazer um ritual, para ver se dá certo, né, com respeito ao rito do outro. O caso do Caminho de Volta, tentaram acho que duas ou três vezes a peça e não conseguia. Foi quando eu disse para o Álamo, está na hora de fazer um ritualzinho, porque se fosse uma peça do povo negro, vocês iam lá no terreiro, ia fazer um despacho, ia fazer oferenda, e por que para os povos indígenas você não vai pedir para abrir os caminhos lá? Bota um pouquinho de sangue lá na terra que a coisa funciona. Funcionou. Estou falando porque eu já fiz coisas indígenas, esqueci disso, eu tive que lascar o dedo no estilete, jogar na terra para poder garantir que a coisa, que ele conhece, meu amigo aqui, o Flint, né, do caminho ancestral aqui na Ladeira da Glória, eu tive que, botar sangue na terra para o equipamento funcionar, depois de queimar 3 vezes, e só funcionou depois. Ah, tá, isso acontece, é mítico, não sei, mas depois que o sangue caiu na terra, a coisa funcionou. Então, assim, eu respeito o entendimento desse local. Qual foi a outra pergunta que você tinha feito? Não, acho que era só isso. Então, só isso. Então, sobre o samba nesse aspecto, acho que falta muito essa questão de ter pessoas mesmo indígenas nesse local, né? Representação mesmo e protagonismo, de pessoas que entendam, compreendam, e pessoas indígenas nesse local. Porque nesse ambiente onde Milton Cunha, que sempre vai ser um grande exemplo, e respeito muito o trabalho dele,
ele, mesmo sendo paraense, ele está num outro patamar de conhecimento da identidade afro-brasileira, afro mesmo no aspecto de entender o continente e todas as narrativas. Mas quando a gente cai na temática indígena, a gente passa como um monte de baboseiras ali em cima do carro alegórico, por mais que eu adore a representação. Ali, sim, o indígena não é fantasia, é representação estética da história. É diferente no caso do carnaval e a gente entra na outra treta. Nós temos 10 minutos. A minha proposta seria abrir para perguntas. Não sei se vocês concordam ou se vocês preferem finalizar falando alguma coisa. Cada um de vocês. Pode ser? Bom, antes de abrir para perguntas, eu só vou dar um recado. Nosso próximo encontro do seminário vai ser no dia 13 de junho, e não vai ser aqui, vai ser lá no Museu Nacional dos Povos Indígenas, que é aqui em frente, Rua das Palmeiras 55, vizinho. O nosso próximo encontro vai ser sobre educação, com a Sara Kokama, que estava aqui, que é professora de matemática, não sei se ela saiu, e com a Lúcia Tucuju. Então, vamos falar um pouquinho sobre questões de educação e todos bem-vindos, tá? Então, está aberto para perguntas, temos 10 minutos. Alguém se arrisca? Boa tarde, meu nome é Cecília. Não é uma pergunta, eu só gostaria de fazer alguns comentários sobre o que vocês falaram. Eu sou aqui de Botafogo, a minha mãe era do Amazonas, que nem a da Lívia, e o meu pai carioca, e eu aqui em Botafogo fui de uma escola estrangeira, que na época era uma coisa bem estranha. Eu acho que é estranho até hoje, para falar a verdade. Então, eu penso, hoje, eu falo 5 línguas europeias, e eu não sei falar uma única língua nossa daqui, são mais de 200, como você citou. Eu acho isso me pira muito. Né? Como é que a nossa cultura é muito desvalorizada. Então, eu era uma criança brasileira, carioca, de origem amazônica, num colégio estrangeiro que realmente não tinha sido feito para mim. Então, e você vendo como a sua cultura é nada, nem essa colonial portuguesa, a amazônica, então, nada. Era aquela coisa assim, exótica e que não tinha nenhum valor. Era aquela coisa de índio, de bugre. Então, para mim, é muito interessante eu ver hoje em dia, e eu trabalho com turismo receptivo na cidade do Rio de Janeiro. E ontem quase que eu fui na peça. Mas não dava para mim. Foi cancelada ontem por causa da chuva. É normal, porque que bom. Então irei semana que vem. E então para mim é muito interessante, né, ter essa vivência e ver como hoje eu ainda estou viva, tico e teco ainda estão batendo, para eu ver esse resgate, essa valorização, sabe, esse início da valorização das nossas culturas nativas. Isso para mim, isso me toca profundamente a minha alma. Eu acho que foi o Anapohacá que falou, que não, foi o Alberto que falou que nós todos temos origens nativas, né, indígenas. Eu acho que eu sempre soube disso. Obrigada. Chico quer fazer uma pergunta? Chico pediu para fazer uma pergunta aqui na frente. É porque na gravação acho que só aparece esse, né, João? Não sei. Tanto faz? Tá, não sabia. Quero saber do parente. Foi falado aí da figura do Cunhambebe, que nas fontes fala que o Cunhambebe era o único que aguentava segurar um canhão nas costas e se movimentar pelo território para fazer os ataques devidos. A Confederação dos Tamoio foi um movimento que buscou entender que não dava para ser muito só no diálogo, a resistência. Precisava de porrada também. E as porradas precisavam também se apropriar dos instrumentos que os brancos traziam para dentro do continente, como o canhão que o Cunhambebe segurava. O Anapohacá conhece um pouco assim, ele conhece bastante a visão que eu tenho sobre certos mecanismos, ferramentas da civilização europeia e de como que os povos indígenas têm se apropriado deles como um instrumento de guerra. Hoje em dia muito se fala desse negócio de decolonial, descolonial. Eu também já conversei contigo a respeito disso. Para mim não tem nada de decolonial, é contracolonial mesmo.
é um movimento contrário, é um movimento de guerrilha, é um movimento de guerra, é um movimento de apropriação. Então, nesse sentido, quero que o Anapuaca fale um pouco aqui. Eu já ouvi ele falando um pouco, mas queria ouvir um pouco mais como que ele entende isso a partir do momento em que ele próprio se apropria de um instrumento ocidental, ou pelo menos de uma tecnologia ocidental, que faz uso de ondas que estão no mundo, até espiritual, que é a Rádio Yandê, como que ele vê a apropriação do teatro, que é uma ferramenta ocidental, do museu, que é uma ferramenta ocidental, da feira, que é um... Então, assim, como que funciona isso na cabeça dos parentes, no movimento indígena, de se apropriar dessas ferramentas ocidentais no movimento de guerrilha e de retomada? Então, Chico, eu vou começar por uma coisa muito simples. Eu só tenho que ser isso, primeiro, copo vazio. Se eu quiser carregar qualquer conhecimento de qualquer sociedade, de cultura, eu tenho que ser copo vazio. A Rádio Yandê, ela foi copo vazio. Nós não tínhamos a nossa própria mídia. Uma pergunta que eu me fiz com 6 anos de idade. Eu sempre pergunto, né? Qual a criança com 6 anos de idade vai perguntar por que no indígena não tem própria mídia? Eu fui uma dessas, na década de 80, e só consegui responder com 40 anos de idade. Então, há 10 anos atrás, quase 11, a Rádio Yandê, ela consegue ser respondida. Entendi que a ferramenta de comunicação tinha poder. E pronto. O Branco tinha lá 11 famílias, a Rádio Yandê entrou entre as 2 maiores famílias de comunicação indígena do país há 10 anos atrás. A gente se vangloriava, até a Globo tem a Rádio Yandê, porque era a maior mídia. E como foi a maior mídia durante um bom tempo, hoje a gente nem se coloca mais em saber mensurar se é maior ou não. Depois, em criar o primeiro festival de música indígena, que aí era uma questão, porque a rádio criou o mercado da música indígena, dos artistas, dos negócios indígenas e tudo que existe hoje. Tudo passou pela Rádio Yandê porque foi um plano de poder e estratégico. Não só como mercado, mas entender como um processo político partidário, que a gente começou a divulgar os parentes indígenas políticos no país inteiro e desenvolver campanhas políticas. Pedir dinheiro para bancar. Se hoje a gente tem ministros, se hoje a gente tem deputados, se hoje a gente tem vereadores, se hoje a gente tem prefeitos indígenas, foi baseado numa estratégia de poder. E a gente tem que se apropriar. E, novamente, copo vazio, aprender e botar contra esse local. Voltamos ao contra. Ao Festival de Música Indígena, pensar no entretenimento, porque não tem entretenimento para indígena. A falar só na aldeia e a gente nos outros contextos. Fizemos, sim, a nossa grande rave maravilhosa, 3 dias em São Paulo. Por acaso tinha até gente branca lá, mas assim, indígenas estavam ali se divertindo sem ser ironizados, sem ser questionados. A gente podia beber, podia dançar, podia curtir qualquer gênero musical. Tinha metal, tinha reggae, tinha de tudo lá para a gente se divertir. Porque a gente precisa se divertir. Isso é uma apropriação e um medo da gente se proteger. Pensamos, legal, a gente consegue fazer um festival, então a gente consegue gerar negócios. Começamos a pensar em negócios indígenas, tirar o indígena do pano no chão, onde existe uma submissão de quem está em pé, e olhar para baixo, dentro do próprio festival. Depois a gente cria a Uruçumirim, pensando como um MVP, um teste de negócio, para criar o primeiro fintech indígena, o primeiro banco indígena do Brasil, que eu estou criando. Por quê? Sim, eu quero ter dinheiro, eu quero investir em pessoas indígenas, negócios indígenas, ter esse protagonista e sócios indígenas. É ferramenta de poder, é economia, e a gente vai chegar lá. Vamos investir em tecnologia, vamos investir em energia para o nosso território, porque a gente precisa ser protagonista nesse local também. Então, assim, fazer essa contra-colonização, mas é utilizar a ferramenta do outro, só que sabendo utilizar. Muitos indígenas, existe questionamento se tem um iPhone ou não tem um iPhone, isso não é problema, é como a gente usa isso. Eu uso muito bem há muito tempo e sei utilizar isso aqui como uma arma muito letal, tanto quanto um fuzil. Com isso aqui eu consigo destruir muitas pessoas, mas também consigo salvar milhares de pessoas. Então é utilizar, saber utilizar e muito bem. Não é só fazer uma selfie bonitinho, fazer biquinho, um face duck da vida, para poder... Não, o quanto a gente consegue ironizar, debochar, construir texto. Essa apropriação ela tem a ver com como você a utiliza. Quando me falam sobre a fintech, sobre o banco, eu falo, tá, mas por que um banqueiro indígena? Eu falei, por que não? É como eu vou usar o capital. Eu posso usar o capital para destruir ou simplesmente
possa usar o capital para inovar, para problematizar, para criar um fundo partidário indígena, para investir em pessoas para estarem no poder, para defender as nossas causas específicas, até porque a bancada indígena não existe de verdade, a bancada do Cocá é uma ironia, porque a gente não consegue colocar pessoas lá para nos representar de verdade. Mas a gente precisa usar ferramentas, tecnologias, conhecimentos, e é esse o local, não vejo nenhum outro caminho. Teremos que encerrar, 1 minuto. Alberto, quer falar alguma coisa para terminar? Eu que agradeço. 15 segundos. Tem que usar o microfone, senão não registra. Senão não grava. Então, muito obrigado. Fiquei muito honrado de estar aqui. E passo aqui agora a palavra para o Anapuaca. Mais do que ele, eu fico agradecido por todos, principalmente os amigos que estão aqui, alguns que há algum tempo a gente não se vê. Muito grato, Lívia, muito grato, professor, todos mesmo, e vocês que estão nos assistindo em algum momento do tempo, não sei se no futuro, ou em algum momento de um passado de alguém, muito grato a vocês. Muito obrigada mais uma vez. Museu Nacional dos Povos Indígenas, Casa Dirce, professor João César Castro, Alberto Mussa, Anapuaca Tupinambá, foi uma honra. E muito obrigada a todos que estão assistindo, hoje, amanhã e sempre. Até a próxima. Muito obrigada.